Uma boa noite a todos os vereadores, as vereadoras, ao público presente nesta sessão. Eu considero aberta a 16ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva do ano de 2015. Eu gostaria de fazer a leitura do Salmo de número 37. Eu vou ler Salmo 37, versículo de 1 a 7. Não te indigneis por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que abram a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te dignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que escuta astutos intentos. Palavra do Senhor. Declaro aberta a 16ª sessão ordinária. Eu pediria ao senhor secretário Vanderlei que, se possível, fazer a leitura da ata da 15ª sessão ordinária, realizada em 1º de outubro de 2015. Ata da 15ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2015. Aos 1º dia do mês de outubro de 2015, em horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Anderson Pontes Jorge, foi realizada a 15ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva. Foi feita a chamada e anotou-se a presença de todos os senhores vereadores. E, em número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo 82 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário, o vereador Vanderlei Rissato, que faça a leitura da ata da 16ª sessão ordinária, da 14ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de setembro de 2015. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 118/2015 da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, 300ª Zona Eleitoral de Bauru. Prosseguindo, o presidente pede então que o primeiro secretário faça a leitura do processo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 1541/026/13, e parecer do Tribunal de Contas 1541/026/13, referente às contas anuais do exercício de 2013 do prefeito Paulo Padanoski Pereira. Após lida, o presidente deixa a palavra livre para as manifestações dos pares. O vereador Vanderlei, no uso da palavra, diz que fez uma análise das últimas 3 contas julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e que em todas elas sempre são apontados os mesmos erros e nada é feito quanto à correção disso no próximo ano. Diz que o Ministério Público de Contas, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, decidiu ir contra o parecer do tribunal e dar parecer desfavorável às contas, mas o Tribunal de Contas decidiu ir contra esta decisão e deu parecer favorável às contas de 2013. Disse que assim não dá para saber qual parecer acatar. O vereador Carlos, no uso da palavra, disse que ele, como vereador, também já teve 2 contas analisadas pelo tribunal e sabe como essas coisas funcionam.
Diz que antes de 2013 tinha um entendimento sobre os julgamentos e que agora o pensamento é outro. Diz que todos aqueles que são administradores públicos terão que passar pelo crivo do Tribunal de Contas. Não havendo mais manifestações dos pares, o presidente coloca o parecer em votação, sendo o mesmo acatado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Sendo assim, o presidente declarou aprovada com acatamento favorável ao parecer do Tribunal de Contas as contas do exercício de 2013 da Prefeitura Municipal. Não havendo indicações escritas a serem lidas, o presidente deixa a palavra livre para os vereadores fazerem suas indicações verbais. Não havendo manifestação dos vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e pediu ao primeiro secretário para que fizesse a leitura da mensagem número 035/2015 e do projeto de lei 041, de 29 de setembro de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação e superávit financeiro. Após lido, o presidente disse que o projeto estaria em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestações dos senhores vereadores, o presidente submeteu o projeto em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Desta forma, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 41, de 29 de setembro de 2015. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da moção de apoio número 1, de 1 de outubro de 2015, de autoria do vereador presidente Anderson Pontes Jorge, em apoio às entidades do magistério paulista que lutam por melhores condições salariais e de trabalho. Após lida, o presidente disse que a moção estaria em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestações dos senhores vereadores, o presidente a submeteu em votação, sendo a moção de apoio aprovada em unanimidade e em primeira discussão por todos os senhores vereadores. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para as considerações finais. O vereador Vanderlei, no uso da palavra, diz que a moção de apoio veio em boa hora, pois os professores do município tiveram também uma reunião com membros do Sindicato dos Professores e alguns deles, inclusive, se filiaram a este sindicato para lutar por melhorias nas condições de trabalho e de salário. Diz que essa reunião foi muito importante, mesmo que algumas pessoas tenham ido em sentido contrário a isso. Aproveita o ensejo e parabeniza os demais vereadores pelo seu dia e diz que essa é uma função muito importante e que até 1990 não era uma função remunerada e que, apesar de nosso município estar com salário defasado, ainda assim é muito bom ser vereador em Arealva. Vereador Fábio, no uso da palavra, gostaria de pedir ao senhor prefeito que tomasse providências quanto à Vila Vicentina, já que faz 4 meses que a subvenção não é repassada para eles. Pede que, se possível, os vereadores façam um projeto de lei que imponha a obrigatoriedade de um valor fixo para o repasse de verbas às entidades municipais. O presidente, no uso da palavra, diz que, em razão do Dia do Vereador, parabeniza todos os pares e pede para que o senhor prefeito ajude e respeite mais os vereadores de Arealva, que lutam pela melhora da cidade e não são nem um pouco valorizados por isso. Diz que este é um cargo muito disputado nas eleições e que, com isso, deveriam ser melhores vistos e atendidos pelo Executivo Municipal. Finaliza dizendo que na próxima sessão serão apreciadas e votadas as contas municipais do exercício de 2012. Não havendo manifestações por parte dos senhores vereadores, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convocou-os para a próxima sessão ordinária que se realizará no dia 15 de outubro de 2015 e declarou encerrada a presente sessão. Sala das Sessões, 1º de outubro de 2015. Coloco a ata em votação. Julineide. Rony.
Maria. Vanderlei. Aprovado, senhor. Carlos. José Eduardo. Fábio. James. Declaro aprovada a ata da 15ª sessão. Não tendo indicação por escrito, eu gostaria de deixar a palavra livre aos vereadores que concedem e queiram fazer o uso da palavra. Boa noite pessoal, boa noite meninas, boa noite vereadores, colegas. Então, presidente, estive hoje no salão da Cris ali, um cachorrinho foi atropelado ali, assustou o cachorrinho dela, né? Assustou todo mundo. Então, ela pediu, pelo amor de Deus, para a gente conseguir colocar um obstáculo ali, uma lombada, fica bem em frente à igreja. Não sei o nome ali do Fabinho, aquela igreja ali, Fabinho. Isso, o nome da rua também não recordo. E fazer essa indicação verbal aí para o mais urgente possível. Outro dia atropelou uma criança ali também, os carros descem muito. E só tem uma lombada em frente à congregação, né? E, se possível, e também deixar os parabéns para todos os professores, que hoje é o dia dos professores, né? E para as crianças que passou também. E só isso. Obrigada. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, povo presente, funcionários da Câmara, aos internautas. Então, senhor presidente, eu peço mais uma vez, respeitosamente ao seu executivo, ao senhor prefeito, que de uma forma ou de outra, que ele pudesse alguma coisa sobre aquele recapeamento das ruas de Jacuba. Porque eu não tenho nem como sair. Você sai na rua, as pessoas cobram, e não tem como chegar e falar, mas você não é assim, dá para passar, não dá. Eu fui lá ver, tá buraco, a coisa tá feia mesmo, não tem condições de passar nem carro mais. E são as mesmas ruas que eu venho pedindo desde o começo. E também tem aquela do fiscal, que você pede, depois da manhã eu vou lá. Você liga para a pessoa, depois da manhã tá lá. Mentira, vai nada. Então, você passa por mentiroso, a pessoa confia na gente, e a gente acaba sendo por mentirosa por confiar também nas outras pessoas. Então, agora eu já não sei em quem confiar. Ou já dizer direto para a pessoa, ó, não vai fazer. Esperar o dia que vai dar certo, porque não tem condições. E aonde vai, se é no velório tem problema, se é no lugar tem. Nós, vereadores, infelizmente, não tem aonde ir, pelo menos comigo está acontecendo isso. Entende? Aonde vê é rua, é buracos, é tudo. Todos têm lugar e tudo está pedido. Mas, infelizmente, nada está sendo resolvido. Obrigada. Presidente, dá licença. Só para concluir para a vereadora Maria, estive conversando com a Ilse da Sabesp, com o prefeito também. Já está aí a verba para recapear a cidade, inclusive as ruas de Jacuba. Já está quase, e a cidade inteira. Isso já está no papel, já é certo, o dinheiro já está aí. E com certeza só está esperando ver a firma. E só para esclarecer, já vai sair o recapeamento na cidade inteira. Várias ruas, inclusive Jacuba, Santa Isabel, o Alto do Tietê ali, onde é bem cobrado também, tá? Vai sair sim, se Deus quiser. Boa noite. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao nosso público presente, aos funcionários da prefeitura, aos internautas que nos acompanham através do site oficial da Câmara Municipal. É importante essa discussão em torno da questão de melhorias dentro do município de Arealva. Inclusive, nós estamos com um projeto aqui que fala numa verba no valor de R$988 mil do Ministério das Cidades. Esse é o recurso que acho que vai ser alocado em torno do município para consertar essas ruas
e para resolver os problemas dos buracos da nossa cidade. Creio eu que com esse recurso não tem mais como se falar depois que não vai ficar uma rua que não vai ter como fazer. Pelo que nós vamos votar o projeto, está aqui na pauta da ordem do dia, pelo que eu vi aqui na pauta, cada um tem o projeto em mãos, é o recurso do Ministério das Cidades. A gente vem ao longo do tempo pedindo, solicitando ao prefeito, ao Poder Executivo, que arrume algumas ruas, né, dentre tantas que tem na cidade, e enfatizando aqui na Câmara algumas delas. Por exemplo, eu pedi por várias e várias vezes a Avenida Matão, antiga Matão, naquele trecho que pega do açougue do nosso amigo James aqui, vereador, e vai até no Jardim Planalto. Ali realmente está um caos, né? Acredito eu que tem que refazer lá novamente. Aquele é um asfalto que foi feito no ano de 2007, 2008, né? Na gestão que eu era vereador ainda. Depois daquela ocasião para cá, acho que só foi feito algum tapa-buraco. Então eu creio, vereadora Maria, eu creio que o seu pedido vai ser atendido sim, por causa disso aqui, tá? E como as minhas indicações, elas estão, a maior parte todas escritas, né, era só isso que eu tinha a dizer no momento. Obrigado. Continuando a sessão, eu gostaria de pedir ao senhor secretário, Vanderlei, que fizesse a leitura do processo do Tribunal de Contas 1473/026 de 2012, referente às contas anuais da Prefeitura Municipal de Arialva do ano de 2012. Prefeito Elson Banuti Barreto. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Secretaria, Diretoria-Geral. Processo Tribunal de Contas 1473/026/12. Interessada, Prefeitura Municipal de Arialva. Assunto: contas do exercício de 2012. Responsável: senhor Elson Banuti Barreto, prefeito. Senhor conselheiro, trata-se de contas anuais do exercício de 2012 da Prefeitura Municipal em epígrafe. A Unidade Regional 2 apontou as irregularidades descritas em seu relatório nas folhas 22 e 54. O responsável foi regularmente notificado pelo Diário Oficial do Estado e apresentou suas justificativas de documentos às folhas 62 e 139. As assessorias técnicas, sua chefia e Ministério Público de Contas manifestaram-se pela emissão de parecer desfavorável nas folhas 142 e 167. É o relatório, manifesto-me em cumprimento ao referido despacho das folhas 61. As falhas lançadas pela equipe de inspeção nos itens análise do planejamento de políticas públicas, não criação do serviço de informações ao cidadão, não regulamentação do controle interno, abertura de créditos suplementares sem autorização do LOA, dívida de curto prazo, dívida ativa, saúde, demais despesas, tesouraria, almoxarifado, bens patrimoniais, licitações, execução contratual, AUDESP, pessoal, aumento de gasto com pessoal nos últimos 180 dias, ensejam severas advertências para que sejam regularizadas pela Prefeitura e não mais ocorram, sob pena de comprometimento das contas. Quanto aos gastos com a educação, a fiscalização apurou que o município aplicou inicialmente 99,69% do Fundeb recebido no exercício de 2012. No entanto, foi constatado na inspeção in loco que o município não integrou na base de cálculo da aplicação do Fundeb os rendimentos de aplicações financeiras no valor de R$ 7.132,07. E, após os ajustes devidos, o percentual de aplicação caiu para o patamar de 90,69%.
não atingindo no mínimo necessário de aplicação, maculando as contas do exercício de 2012. Saliento que não houve abertura de contas vinculada, bem como não foi utilizada a parcela diferida no primeiro trimestre de 2013, contrariando o artigo 21 da Lei Federal número 11.494 de 2007. Prosseguindo, a assessoria técnica especializada nas folhas 144 e 156 esmiuçou com propriedade as questões relativas a este tópico, motivo pela qual entendo dispensável novos comentários. Por fim, destaco o julgamento das contas da Prefeitura dos exercícios anteriores a 2012. Exercício 2011, processo 884/026/11, desfavorável. Exercício 2010, processo 2412/026/10, favorável. 2009, número do processo 14.026/09, favorável. Para a SDG, após a avaliação de tudo do que dos autos constam, a gestão pode assim ser resumida. Itens: percentual aplicado na educação básica, 25,66%. Percentual do Fundeb aplicado na valorização do magistério, mínimo de 60%, aplicou 70,98%. Total do Fundeb aplicado em 2012, 90,69%. Em caso de diferimento de até 5% do Fundeb, a parcela residual foi aplicada até o mês de março de 2013? Não. Percentual aplicado na saúde, 20,94%. Sob o regime ordinário da emenda 62/2009, foi realizado suficiente depósito nas contas do Tribunal de Justiça, além de pagos os requisitórios de baixa monta? Sim. Resultado da execução orçamentária sem o Fundo Especial de Previdência, superávit, 1,09. Percentual de despesa do pessoal, 46,75%. Regularidade nos recolhimentos ao regime geral da Previdência Social? Sim. Foi atendido o artigo 42 da LRF? Sim. Foi atendido o artigo 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal? Não. Percentual da receita tributária ampliada enviada à Câmara dos Vereadores, 2,57%. Ante o exposto, manifesto-me pelo parecer desfavorável, inspecionados os autos porventura pendentes de aplicação por esta egrégia Corte. A elevada consideração de Vossa Excelência, SDG em 12 de março de 2014. Sérgio Siqueira Rossi, secretário-diretor-geral. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas 1473/026/12. Excelentíssimo senhor relator, pedido de reexame das contas da Prefeitura de Arialva, pertinente ao exercício econômico-financeiro de 2012. Preliminarmente, o apelo há de ser recebido, porque legítima parte e tempestiva a sua interposição, para ser publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 4 de junho de 2014, nas folhas 190, e o recurso protocolizado em 3 de julho de 2014, nas folhas 193. No mérito, as manifestações das assessorias técnicas, as folhas 223/229, estão de acordo com a linha de entendimento desta ATJ. Assim, manifesto-me pelo não provimento do apelo, mantendo-se o parecer desfavorável às contas em apreço, inclusive as recomendações e determinações previstas nas folhas 186, 187 e 190. A elevada consideração de Vossa Excelência, ATJ 29 de agosto de 2014.
Francisco Roberto Silva Júnior, assessor procurador-chefe. Parecer de reexame. Toma um golinho. TC 1473/026/12, Município Arealva, Prefeito Elson Banutti Barreto, exercício 2012. Requerente Elson Banutti Barreto, ex-prefeito. Em julgamento, reexame do parecer da Igreja Primeira Câmara em sessão de 13 de maio de 2014, publicada no Diário Oficial do Estado em 4 de junho de 2014. Acompanham Tribunal de Contas 1473/126/12 e expediente Tribunal de Contas 1664/002/13. Procurador de Contas Rafael Nelber Demarchi Costa. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acorda o Egrégio Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 15 de abril de 2015, pelo voto dos conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, relator, Edgar Camargo Rodrigues, Renato Martins Costas e Sidney Standislau Beraldo, e dos auditores substitutos do Conselho Silvia Monteiro e Márcio Martins de Camargo, preliminarmente tomar conhecimento do pedido de reexame formulado pelo ex-prefeito, deixando de fazê-lo em relação ao atual chefe do Executivo, pelos motivos expostos no voto do relator, juntando os autos. No tocante ao mérito, o Egrégio Plenário, diante do exposto do referido voto, negar provimento do pedido de reexame, confirmando o parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Arealva, relativas ao exercício de 2012, inclusive as providências determinadas na decisão originária. Presente o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Rafael Nelber Demarchi Costa. Publique-se, São Paulo, 27 de abril de 2015, Cristina de Castro Moraes, presidente, Dimas Eduardo Ramalho, conselheiro relator. Eu gostaria de deixar a palavra livre aos senhores vereadores, se quisesse manifestar quanto ao processo do Tribunal de Contas. Boa noite a todos. Boa noite. Eu confesso que li e reli várias vezes esse relato do Tribunal de Contas. Como eu disse na sessão passada, esse contena da mesma forma, vai até um certo ponto favorável, depois vira desfavorável. Mas aqui eu grafei alguns itens do relator que diz positivamente: encargos sociais, os recolhimentos foram todos efetuados. O município quitou os precatórios que estava obrigado a pagar, então cumpriu com suas obrigações. Eis que, aplicado o percentual mínimo do ensino, assim também ocorreu em relação à saúde. As aplicações do ensino fundamental e médio foram aplicados e a saúde também, que é a base de 20% e 25%, como acabei de ler, passou. As despesas com pessoal não ultrapassou o limite fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal. No relato do 2013, esse item estava desaprovando. São diversos itens, não vou prolongar muito aqui, que o Tribunal de Contas aprova e no final desaprova. O município teve seus indicadores agregados à riqueza e escolaridades crescentes, em oposição à queda na longevidade. O nível médio do Estado, enquanto o de escolaridade está acima da média estadual. Então, houve também um progresso
na educação, segundo o Ministério, aliás, segundo o Tribunal de Contas. Analisando esses fatos e entendendo que talvez tenha ocorrido essas falhas para que nosso município não saísse do ritmo ou ficasse abaixo das aplicações da região, principalmente na educação, eu opto pelo voto não favorável ao Ministério, ao Tribunal de Contas nesse caso. É, pessoal. Boa noite, vereadores, vereadoras, presidente, ao nosso público presente, aos funcionários da Câmara e aos internautas. Eu quero deixar também mais alguns pontos que aqui foram citados pelo tribunal, né, como o Vanderlei já disse, alguns, né, onde os encargos sociais recolhidos foram efetuados. Né, no setor de economia e finanças é possível qualificar como adequada a gestão, levando em conta a obtenção de um superávit orçamentário da ordem de 202 mil, equivalente a 1,09% das receitas arrecadadas. E gostaria também que ficasse, tá, registrado em ata essa outra parte aqui, onde diz: a Prefeitura cumpriu as suas determinações contidas no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que havia liquidez em 31/12/2012 no confronto entre as disponibilidades de caixa e saldo de restos a pagar liquidados, tá? Que até então, logo no começo dessa gestão, foi dito que a prefeitura tinha ficado quebrada, tinham deixado a prefeitura quebrada. Então aqui o Tribunal dos Contas, ela desmente tudo isso que foi falado, né? E deixando também, como o Vanderlei disse, muitos itens favoráveis e no final dá um parecer desfavorável. E aqui também foi pego o quê? Coisas que o Vanderlei disse e vem acontecendo não nessa gestão, nas passadas, e por assim diante eu creio que vai continuar acontecendo, porque se não for dessa maneira a nossa prefeitura não consegue trabalhar, tocar a máquina, né, como a gente diz. Aonde aqui, ó, eis que a prefeitura não atualizou a totalidade dos recursos do Fundeb no exercício, investindo o quê? 90,96% dos recursos do fundo. Por quê? Porque tendo em vista a impugnação de R$ 196.809 decorrentes de vencimentos e encargos sociais dos motoristas que fazem o transporte de estudantes dos cursos profissionalizantes e ensino médio e ensino superior. O que é? Esses motoristas da noite que levam os nossos estudantes para Bauru, eu creio que se não for do Fundeb, se não for de educação retirado para poder pagar os vencimentos desses motoristas, eu creio que a nossa prefeitura não vai dar conta de pagar. Então, eu creio que não só o prefeito Dr. Elcio, como o prefeito Paulo, como os próximos prefeitos que vierem, se não usar dessa artimanha, desse artifício para poder pagar os seus funcionários, né, eu creio que vai ser muito difícil. Então o Tribunal de Contas, ele analisa o quê? Ele analisa papel, ele analisa o que ele chega ali, investiga, ele pega papel, ele analisa, ele não sabe a situação real do nosso município. Isso cabe ao quê? Aos vereadores aqui da casa, sabe como o nosso município está andando. Até então, na outra prestação de conta, foi pego os 3 ônibus que está aí trabalhando da mesma maneira. O Tribunal de Contas negou, né? Mas está aí, continua trabalhando. Então, quer dizer, não foi dinheiro roubado, não foi desviado, está aí o benefício, continua servindo nossos estudantes. E também aqui, ó, mais R$13 mil relativo a combustível utilizado no transporte de estudantes para Bauru. Entendeu? Isso aqui pode ter sido também usado do ensino fundamental, pode ter sido estudantes do ensino fundamental nosso que foi a teatro, que foi a zoológico, que foi a algum campeonato esportivo que teve fora de nossa cidade. Então, quer dizer, o Tribunal de Contas, eles analisam o papel, eles não sabem a realidade do nosso município. E eu também, tendo em vista esses relatos aqui positivamente, né, as contas,
Eu também, meu parecer vai ser desfavorável ao Tribunal de Contas, tá? Já antecipando. E eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Eu já cumprimentei a todos aí, quero cumprimentar quem chegou agora aí, o Denis, a sua esposa e o nosso professor. É importante essa discussão em torno do que o Tribunal de Contas, inclusive, ele representa o município em termos de alguém que verifica as contas, tanto da Prefeitura como da Câmara Municipal. Eu disse na sessão passada que antes de 2013 eu tinha um pensamento com referência ao Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, na verdade, às vezes ele chega aqui e ele não nos ajuda em nada, muito pelo contrário, ele arruma muita confusão para a gente depois. Em torno do que a gente viu aqui e deixou de ouvir, nas contas de 2011, o parecer veio desfavorável. Nós deixamos como estava aquele parecer e a Justiça depois declarou favorável. Então não adiantou nada, o Tribunal de Contas dá desfavorável, não adiantou nada aqui, dá desfavorável, ele simplesmente foi esquecido pela Justiça. Exatamente. Então, como, se quiser fazer uma parte, o que eu entendo com tudo isso aqui? O Tribunal de Contas, ele faz os apontamentos, como de fato a gente presta atenção aqui em tudo que ele colocou. Às vezes falta um pouco de empenho, né, do órgão diretivo para colocar aquele ponto em ordem, porque ele deveria corrigir. Se ele faz um apontamento nessa gestão, ele quer que se corrija posteriormente. E normalmente não é isso que a gente vê na próxima gestão. Aí é um rolo, porque de um passa para o outro, do outro passa para o outro ano, depois passa para o outro ano, e ele vai apontando novamente, aí ele vai voltando aqui. Só para a gente ter uma ideia aqui, eu não vou ler tudo aí que já foi, além de ser lido e relido, bens patrimoniais. Ele está dizendo quanto tempo faz que ele está dizendo que tem que fazer o controle dos bens patrimoniais. Isso aí, todo ano ele vem dizendo isso daí. E, na verdade, acaba se não fazendo. Um não faz, outro não faz também. Então, ninguém acaba fazendo. E ele vai fazendo os apontamentos. Como ele disse aqui, tem uma parte aqui que ele coloca, que às vezes eles vão colocar, vão rejeitar a conta por causa dos apontamentos que não estão sendo cumpridos. Então, como eu disse lá atrás, e eu volto a dizer, eu tinha um pensamento lá atrás. Hoje eu tenho um pensamento diferente com referência ao Tribunal de Contas. E é logicamente que cada um vai analisar da sua forma. Nós estamos aqui para, como diz a lei orgânica, nós vamos julgar as contas. É isso que está escrito lá, não sei o que estou dizendo. Tá? E cada um faz o que acha que deve fazer, o que achar melhor. Tá? Eu agradeço a oportunidade. Então, boa noite aos senhores também que chegaram agora. E eu, que eu tinha que falar, foi o Vanderlei, vereador Vanderlei, vereador Carlos de Antônio, e o Fabinho falou que é isso que acontece mesmo. Como veio aquela outra vez que veio, que foi o contrário, que foi perdido aqui na Câmara, que cada um faz aquilo que, cada cabeça é uma sentença. Eu acho que cada um faz aquilo que acha que deve ser feito, né? Que aqui ninguém vem, você faz isso, você faz aquilo. Mas aconteceu alguma coisa diferente? O tribunal fez alguma coisa e não foi por ali, ele não continuou da mesma forma que estava? Os ônibus continuaram correndo da mesma forma. É isso que vai acontecer. Agora, gente, é só isso. Nós estamos aqui, parceiros, né? Amigos. Cada um faz a sua parte. Uma boa noite ao público presente aqui, os novos vereadores, as novas vereadoras. Gente, meu pensamento, claro, aquela que eu te interrompi, eu quero que você me desculpe, é o seguinte, que nem o Fabinho falou aí,
de tudo que ele conseguiu no mandato dele. Só que isso, gente, faz 20 anos que está nisso, que sai da mão de um e está na mão do outro, gente. O que está vindo aqui pelo Tribunal de Contas, que nem você falou que você acha que tem que ser mudado, que você tem uma outra visão hoje, isso não é o Tribunal de Contas que tem que resolver isso, é a gente que está aqui dentro, os 9 aqui, que tem que pensar no melhor para a cidade. Se o outro está errado, que está fazendo a mesma coisa para o outro, a gente tem que denunciar como já foi denunciado e cobrar o Tribunal de Contas fazer isso aí. Isso aqui já não depende da gente ficar resolvendo essas coisas pelo povo, pelo município nosso. É isso que eu acho. Porque é fácil falar que é feito de bom, é a coisa mais fácil do mundo você falar. Agora tem muita coisa errada também que a gente sabe disso. É só isso que eu acho, só. Boa noite, público presente, senhores vereadores. Eu gostaria de relembrar que eu conversei bastante com o Carlos, que o que ele passou na gestão dele como presidente da Câmara, o que ele foi cobrado, o que foi mudado na Câmara, que foi mudado muita coisa. Hoje a gente tem as funcionárias aí que são todas concursadas, e ele sabe o que ele passou. Então eu acredito que a gente tem que pensar em mudar, em melhorar, e não falar amém ao que está errado. Se acontecer na gestão, vir um desfavorável, prefeito de hoje, a gestão de hoje, desfavorável, a gente tem que... Porque se tem um desfavorável, é porque tem alguma coisa errada. E se a gente continuar falando amém a coisa errada, vai continuar sempre errado. Tá? Só isso. A gente tem que pegar firme para cobrar isso também, que a questão dos ônibus é do mesmo jeito também. A gente já está cansado de falar e a gente tem que cobrar mais isso também. Não para ficar aqui falar aqui também, só que tem que juntar os ônibus e fazer de uma vez lá para ter mais pressão, para ter mais peso. 1, 2 fazendo, não adianta nada. Eu vou colocar o parecer em votação, sendo favorável, sim, ao tribunal, que o tribunal está correto com as contas, e não favorável ao tribunal. Então é sim que eu concordo com o parecer do tribunal desfavorável, e não que eu não concordo com o tribunal. Eu vou começar com o James. James, a favor ao tribunal. Fábio? Não. José Eduardo? Carlos? Não. Vanderlei? Não. Maria? Não. Rony? Sim. Julineide? Sim. E eu passaria como presidente, para o vice-presidente Carlos, para fazer a votação. Sim ao tribunal. Então, declaro as contas de 2012 rejeitadas pela Câmara. Vamos passar então para a ordem do dia, onde eu gostaria de pedir ao senhor secretário Vanderlei que fizesse a leitura da mensagem do Executivo de número 36 e do projeto de lei de número 42, de 13 de outubro de 2015. Arealva, 13 de outubro de 2015. Mensagem do Executivo número 033/2015. Ilustríssimo senhor presidente, através do presente encaminho a apreciação desta Igreja e a Câmara, o projeto de lei número 042, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para obras de infraestrutura urbana. Diante do exposto, solicito a esta Igreja e à Câmara a apreciação e votação do presente projeto. Sem mais, renovo na oportunidade os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Paulo Padanowski Pereira, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Anderson Pontes Jorge, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Arealva. Projeto de Lei número 42, de 13 de outubro de 2015. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento anual do exercício de 2015. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial para suplementar as atividades
15.451, 0.180, 10.39, 000, obras da infraestrutura urbana para melhorias das vias públicas, orçamento anual do exercício de 2015, no montante de R$ 988.692,57, na forma abaixo especificada. 0205, Diretoria Obras e Serviços Municipais. 02-06501, Divisão de Obras e Serviços. 15, Urbanismo. 15.451, Infraestrutura Urbana. 15.451-0180, Obras e Equipamentos Urbanos. 15.451-0180, 1039-000, Obras de Infraestrutura Urbana para melhorias de vias públicas. 4.490-5100, Obras e Instalações. R$ 988.692,57. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito adicional especial definido no artigo 1º, serão utilizados os recursos provenientes do contrato de repasse número 50.920.15/1900, Ministério das Cidades / Caixa, Governo Federal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Arialva, 13 de outubro de 2015, Paulo Padanoski Pereira, Prefeito Municipal. O projeto está em discussão. Eu já havia me manifestado com referência a esse projeto, tendo em vista que, no momento que a vereadora Maria falou a respeito do asfalto lá em Jacuba. E eu creio que esse projeto é um projeto que vem... Eu creio que esse projeto é um projeto de lei, que ele vem para solucionar muitos problemas do município, tendo em vista os locais que necessitam ser, vamos colocar, consertados. E dentre eles, acredito eu também que vai sobrar até alguma verba para se fazer novo asfalto em alguma rua que necessita. Um exemplo, eu tenho lá um pedido, lá naquela primeira rua que eu fiz, acho que em 2013, naquela primeira rua do Zé Ricardo. E tem um pedacinho ali que liga o Zé Ricardo com a Jó Garcia. Eu creio, né, no meu ponto de vista, que com esse recurso, até aquilo lá, nós vamos conseguir atingir o objetivo. Então eu creio que é um projeto importante para o município, e como se trata de convênio, não temos muito o que discutir o projeto, né? Nós temos que aprovar ele porque é um recurso que vem para o município. Obrigado. Vanderlei. Realmente é um recurso, uma doação, através do governo, através da Caixa Federal, que vai beneficiar bastante nosso município. Mas, coincidentemente, no dia em que o engenheiro da Caixa Federal esteve no gabinete do prefeito para ver essas ruas que já são pré-determinadas, eu estava lá presente. Inclusive, naquele momento, eu solicitei ao prefeito que incluísse uma das ruas que eu conheço que está em péssimo estado, e ele me disse que não daria tempo porque já estava pré-determinada esse valor em determinadas ruas. Acredito, Maria, e ficaria muito contente que se atendesse Jacuba totalmente como você deseja, ficaríamos todos felizes, assim como se atendesse Arealva como nós desejamos, porque realmente nos
arredores da nossa cidade, na periferia, infelizmente está impossível transitar em certas ruas. Mas, ainda assim, acredito que não é esse projeto que vai realizar todos os sonhos. Precisamos ainda, além desse, trazer outros projetos, outros recursos para que recapeasse todas as ruas da nossa cidade. Eu gostaria que esse aqui fizesse todo esse 100%, mas acredito que ainda vai faltar bastante. Mas sem dúvida, nós não podemos deixar de receber um presente desse. Coloco o projeto em votação. Julineide. Rony. Maria. Vanderlei. Carlos. José Eduardo. Fábio. James. Declaro aprovado o projeto de lei de número 42, de 13 de outubro de 2015. Chegou agora à tarde o projeto de lei de número 43, como faz parte do orçamento da prefeitura. Vamos ler a mensagem do projeto e o projeto vai ficar para estudo. Senhor secretário, se possível, fazer a leitura da mensagem. Arialva, 13 de outubro de 2015. Mensagem do Executivo número 037/2015. Excelentíssimo senhor presidente, dentro do prazo estabelecido pela lei, estamos remetendo a proposta orçamentária para o exercício de 2016 para apreciação e aprovação legislativa. Essa proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária, podemos relacionar a. Os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. B. Lei número 4.320, de 17 de março de 1964. C. Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela lei local, a saber: a. Lei Municipal número 1908, de 16 de setembro de 2015, diretrizes orçamentárias. B. Lei Municipal número 1774, de 2 de setembro de 2013, plano plurianual. C. Lei Orgânica do Município de Arialva, número 938, de 1º de abril de 1990. Acompanha a proposta orçamentária o anexo de metas fiscais definidas para o exercício de 2016, demonstrando assim a sua compatibilidade com os objetivos e metas traçados no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A situação econômico-financeira do município pode ser considerada equilibrada ou sob controle, ao considerarmos que as exigibilidades, saldo da dívida flutuante e restos a pagar do exercício a curto e médio prazo alcançam valores muito inferiores ao das disponibilidades. Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do município, como também uma maior capitalização, haja vista que no novo orçamento as despesas com investimentos são superiores às receitas de capital. A política econômico-financeira do município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a sua infraestrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes. Esta infraestrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos,
As diretrizes traçadas priorizam as funções de educação e saúde. A receita prevista de R$ 24.130.000 foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no país, observadas as características e peculiaridades locais. O valor orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos 12 meses e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro de evolução da receita. Quanto à previsão da receita, a expectativa é composta e com as seguintes justificativas. A receita tributária própria, representada pelos impostos, taxas de contribuição de melhorias, representa apenas 7,99% do total estimado, pois procurou-se ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos munícipes contribuintes. A receita patrimonial, que atinge apenas 0,80% do total estimado, é decorrente quase na sua totalidade da rentabilidade de valores mobiliários, aplicações financeiras a serem alcançados dentro do próprio exercício. A receita de serviços, que representa apenas 0,54% da estimativa total, reflete ainda a preocupação em não onerar os contribuintes do município. As transferências correntes, com um índice de 85,65% do total da proposta orçamentária, se constituem na base principal de fontes da receita do orçamento, refletindo o atual sistema tributário nacional. Esse total é representado por dois valores principais: o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. O primeiro, repassado pela União, representa 32,65% das transferências correntes, enquanto que o segundo, repassado pelo Estado, representa 31,61% desse total. Os restantes 31,39% das transferências correntes se constituem de outros tributos de menor valor, arrecadados pela União e pelo Estado, e repassados ao município, bem como a expectativa de auxílios e subvenções para a manutenção de serviços de educação e saúde, além de outros. Sob o título de outras receitas correntes, apenas 2,64% do total da receita foi classificado. Essas receitas se constituem de multas e juros de mora, indenizações, dívida ativa e outras receitas diversas. As receitas de capital, representadas por 0,75% do total estimado, se constituem em alienações para investimentos de capital. Este valor de receita é conservador, se comparando as despesas de capital, que atingem 6,41% das despesas. Isto mostra a preocupação do planejamento e elaborar o orçamento em alicerçar sua infraestrutura com a mínima dependência da ajuda dos governos estadual e federal. Limitados pelo realismo da estimativa da receita, na política econômico-financeira, foi estabelecida uma escala de prioridades que direciona as despesas por funções na seguinte ordem decrescente de prioridades. 1. Educação, R$ 6.098.875,07, 28,71%. Saúde, R$ 6.030.600, 24,99%. Administração, R$ 2.545.628,03, 10,55%. Urbanismo, R$ 3.636.000, 15,07%. Encargos especiais, R$ 293.054,50, 1,21%. Desporto e lazer, R$ 685.000, 2,84%. Legislativa, R$ 810.000, 3,36%. Assistência social,
R$ 1.511.842,40, 6,27%. Cultura, R$ 175.000, 0,73%. Gestão ambiental, R$ 130.500, 0,54%. Agricultura, R$ 159.000, 0,66%. Indústria, R$ 25.000, 0,10%. Transporte, R$ 1.099.500, 4,56%. Reserva de contingência, R$ 100.000, 0,41%. Total, R$ 24.130.000, 100%. A função educação, que recebeu a maior alocação de recursos, tratando-se da primeira na escala de prioridades, teve a seguinte distribuição nas respectivas subfunções. Educação fundamental, com R$ 5.286.115,07. Ensino fundamental, com R$ 832.000. Ensino superior, R$ 155.000. Educação compensatória, R$ 200.000. Merenda escolar, R$ 455.060. A função saúde, a segunda na escala de prioridades, recebeu a seguinte alocação de recursos: 20,10%. Tem no seu orçamento R$ 6.030.600, assim distribuídos. Atenção básica, R$ 5.914.600 e ações de vigilância sanitária, R$ 116.000. Quanto às demais funções, a previsão procurou atender o mínimo necessário para atendimento aos demais programas de governo. A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o município venha a ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi consignada no orçamento previsão de reserva de contingência para este fim, no valor de R$ 100.000. Na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo procurou atender, na medida do possível, as reivindicações apresentadas pela população em audiência pública realizada no dia 6 de outubro de 2015, às 14 horas, no auditório da Câmara Municipal. Finalmente, ressalta-se ainda que a prioridade principal estampada no orçamento, ora encaminhado, é dotar o município da infraestrutura básica para atendimento aos munícipes. Tal fato pode ser constatado pelo quadro da análise da despesa em porcentagem, no qual se consta que 6,41% da despesa é destinado a investimentos, enquanto que as despesas com pessoal atinge apenas 47,21% do seu total, índice este bem menor do que o máximo fixado pela legislação respectiva. Estes os esclarecimentos que, no entendimento das determinações especiais, entendemos por oportuno prestar aos excelentíssimos senhores edis, na expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos. Atenciosamente, Paulo Paranowski Pereira, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Anderson Ponte Jorge, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Arialva. Vamos deixar esse projeto em discussão, em análise, para estudo. Na próxima sessão colocaremos o projeto em votação. E prosseguindo a sessão, eu gostaria de pedir ao senhor secretário, se possível, fazer a leitura do ato de mesa de número 2 de 2015. Ato da mesa número 2, de 15 de outubro de 2015. A mesa da Câmara Municipal de Arialva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Casa, resolve. Artigo 1º.
Fica suplementada na forma deste ato as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015. Acréscimos. Local: 01 Legislativo, 010110 Câmara Municipal. Ficha 01031 0011 2002 0000. Manutenção da Secretaria da Câmara. 3.390 3900 Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$10.000. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de reduções. Local: 01 Legislativo, 010110 Câmara Municipal. Ficha 01031 0010 1001 0000. Construção do prédio da Câmara Municipal. 4490 5100 Obras e instalações, R$10.000. Artigo 3º. A alteração introduzida pelo presente ato não implica em crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesas impostos na Lei Orçamentária Anual, Lei nº 1846, de 2 de setembro de 2014, e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e entidades complementadas. Artigo 4º. Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Arialva, 15 de outubro de 2015. Anderson Pontes Jorge, presidente da Câmara. Carlos Alberto Antônio, vice-presidente. Vanderlei Rissato, primeiro secretário. Maria Aparecida Ortiz Crepaldi, segundo secretário. Bom, esse ato de mesa é da Câmara, é para transferir, faltou numa ficha, então eu estou tirando da construção do prédio, da ficha de construção do prédio, e passando para a manutenção da Secretaria da Câmara, na qual vai faltar até o fim do ano recurso para nós terminar o ano. Então, se alguém tiver algum assunto a discutir, ou põe em votação. James. Fábio. José Eduardo. Carlos. Vanderlei. Maria. Rony. Julineide. Declaro aprovado o ato de mesa de número 2 de 15 de outubro de 2015. Em seguida, eu gostaria, senhor secretário Vanderlei, que fizesse, se possível, a leitura de uma moção de apoio, na qual veio da Câmara Municipal de Pederneiras, do presidente da Câmara, na qual vamos fazer uma moção de apoio. Moção de apoio número 2, 2015. Senhor presidente da Câmara Municipal de Arialva, São Paulo e demais vereadores. Apresentamos a douta mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, moção de apoio à moção de repúdio número 018/2015, de autoria do vereador Adriano Camargo Alves, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Pederneiras, São Paulo, em repúdio ao redirecionamento de recursos do Sistema S pelo governo federal. A mesma diz respeito à proposta do governo federal para enfrentar a crise financeira gerada em seu orçamento, encontra-se disposto a redirecionar recursos na ordem de 30% das receitas do Sistema S, SESI, SESC, SENAI e SEBRAE, no importe de aproximadamente 6 bilhões, utilizando-os para financiar gastos com a Previdência, numa clara e evidente má gestão do erário federal. Considerando que é dever desta Casa de Leis, juntamente com os municípios da região, abraçar essa causa, considerando que o sistema faz um excelente trabalho nos municípios vizinhos e não pode deixar essa barbárie acontecer. Reitero a douta mesa, ouvindo o plenário, na forma regimental, moção de apoio à moção de repúdio número 18/2015,
de autoria do vereador Adriano Camargo Alves, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Pederneiras, São Paulo, em repúdio ao redirecionamento de recursos do Sistema S pelo governo federal, de modo que a mesma apoie o repúdio a este ato claramente inconstitucional. Que após a aprovação da mesma, seja encaminhada a presente propositura à Câmara Municipal de Pederneiras, São Paulo, que se compromete a enviar cópias ao Governo Federal. Câmara Municipal de Arialva, 15 de outubro de 2015. Alguém tem algo a comentar sobre a moção? Em votação, Julineide, Rony, Maria, Vanderlei, Carlos, José Eduardo, Fábio, James. Declaro aprovada a moção de apoio de número 2 de 2015. Eu gostaria de deixar a palavra livre para as considerações finais, deixando também um parabéns aos professores, que hoje é dia dos professores, na qual minha mãe também é uma professora. Então, eu gostaria que todos os professores sejam homenageados no dia de hoje como um fator principal na área da educação, professor. E também convidá-los, antes da palavra das considerações finais, que domingo haverá a inauguração do campo de areia no Oliveira Leuteviller às 8 horas da manhã. Ficou de nos mandar um ofício, não chegou, né? Mas o convite está feito aos senhores vereadores, que no domingo às 8 horas terá a inauguração aí do campinho de areia no Oliveira Leuteviller. A palavra está livre para as considerações finais. Eu também gostaria de deixar registrado nos anais da casa os parabéns aos professores nessa data, porque eu creio que todo mundo teve a sua passagem como professor, seja lá de qualquer forma, né? Ou na idade pequenininha, como é hoje. Hoje, cada ano que passa, menor criança tem contato com o professor. Então eu queria deixar aqui registrado os parabéns a essa classe tão sofrida que são os professores. E é falta de reconhecimento com eles por parte do poder público. Nós não vamos falar aqui não, nós vamos falar que é geral, no país todo. E eu creio que alguém um dia vai olhar por essa classe, que se não fosse por ela, nós não saberíamos nem ler nem escrever. Então eu quero deixar aqui registrado os parabéns a eles. Obrigado. Boa noite, amigos vereadores, nossas amigas vereadora Maria Julineide, aos nossos funcionários da Câmara, aos internautas que nos assistem, ao seu Eduardo que está sempre presente junto com a gente na Câmara, ao seu Clóvis, ao Wagner que chegou aí agora. Eu também queria deixar registrado na ata os parabéns aos dias dos professores, que não é fácil a batalha que eles enfrentam, não, né? Nem enfrentar um duzão na escola quando era pequenininho. E agora pega os mais pequenininhos ainda, né? Eu queria deixar os parabéns para ele. E uma boa noite a todos. Nada mais havendo a ser tratado, eu gostaria de agradecer a presença de todos, muito obrigado, e que a próxima sessão será no dia 3 de novembro, e declaro encerrada a presente sessão.